Cláudio Queiroz do Mais CQ Investimento. VEG, de 2019 para cá, quase triplicou o valor da ação dela. Mas será que a empresa também triplicou seus resultados desse jeito? O que vai interferir o pacote de incentivo que os Estados Unidos lá estão brigando para estar colocando no ar? A nova parceria com a Renault, o que pode trazer? Que tipo de investimento está correndo? O crescimento da empresa versus o valor do investimento. Fica aqui que eu vou te dar subsídio para você decidir se compra, mantém ou não. Vem! Vamos começar então falando do pacote de incentivo dos Estados Unidos, que é o que pode estar mexendo não só com a VEG, mas com o mundo, muitas coisas, né? O Biden vem batendo aí muito na tecla que ele está colocando um pacote para a infraestrutura de em torno de 2 trilhões e 200 dólares. E ele já abriu a janela dizendo que ele pode fazer concessões desse pacote de infraestrutura. Ele comentou lá, pelo que eu pude apurar, que sairia de 2,2 para 1,7 trilhões, mas os republicanos estão ofertando agora 1 trilhão. Então 1,7, 1 trilhão deve fechar em alguma coisa aí de 1,2, 1,3 aí, mesmo assim terão coisas a fazer de infraestrutura. Isso pode ser muito positivo. Qual é a segunda coisa que está rolando também? O Biden apresentou essa semana que passou o orçamento de 6 trilhões para 2022. Ele está querendo pisar no acelerador e fundo. Se efetivamente esse orçamento for aprovado agora no Congresso, ele vai gerar uma expectativa enorme com a economia de expansionista e vai elevar o déficit público dos Estados Unidos em 111% do PIB, aproximadamente, se efetivamente o Congresso apoiá-lo nessa parte orçamentária de 6 trilhões. É o nível mais alto que eles vão ter desde lá da Segunda Guerra Mundial. Vai ter uma alta demanda global e isso pode ser muito bom para o mundo. Então, se isso ocorrer, maravilha, muita gente vai começar a surfar. Bom, há pouco tempo, a VEG fez uma parceria com a Renault. Só que agora entrou a VEG, a EDP, entraram como parceiras na Renault para ser fornecedores oficiais das estações de recarga do veículo elétrico do novo Zoe, da Renault. Esse acordo prevê um fortalecimento nas estações de recarga para esse tipo de carro, vai ter visitas técnicas aos clientes e instalação de equipamento. Então, já colocou um pé, efetivamente, em alguns processos que é irreversível, que nós sabemos. Vai demorar um pouco, mas eles já saíram na frente. Isso é um ponto positivo, ainda mais com a parceria que ele está fazendo com a EDP e junto com a Renault, pode estar entrando com os outros também. Vamos olhar então a evolução da ação da VEG. O que aconteceu? Nesse gráfico de 5 anos, ela vem assim muito coladinho com o Ibovespa até aproximadamente dia 25 de outubro de 2019, onde ela faz uma abertura. Então é daí que ela descolou um pouco do Ibovespa e começou essa ação a trabalhar com dados, com valores astronômicos aí. Aquele indicador que eu sempre falo para vocês, lógico que nunca avalie uma empresa com um indicador somente. É sempre o cheiro lá, o P dividido pelo VP, que é o preço do ativo que está sendo negociado, pelo seu VPA, que é o valor do patrimônio da ação. Só que dessa vez eu trouxe uma coisa diferente para vocês. Se olhar só estaticamente agora, ela está custando 12,06, que é caro. Lembre-se que até R$1 é um preço assim que seria um cheiro para você estar comprando. Acima disso, está 12,6. Mas vou pegar o histórico dela desde 2012. O histórico dela de 2012, ela vinha na casa aí de 4, 5. Aonde chegou 2018 para 2019, já teve um aumento de 75%. Caiu para 2020, aumentou mais 65% esse indicador. Foi para 13,75 e caindo agora para 12,06.
em torno aí de 12%. Se nós olharmos o balanço também patrimonial, e eu peguei lá desde 2008 para nós estarmos olhando, o ativo ele vem crescendo, o passivo ele cresce, mas ele vem assim, bem comportado, ele está controlado, e o patrimônio líquido ele cresce junto com o ativo. Então a empresa está crescendo. Ela é uma das queridinhas do mercado, nós sabemos disso, mas precisa entender efetivamente se ela está crescendo o suficiente comparando a essa quase 3 vezes o valor da ação que está sendo negociada. Então, mais um indicador aqui que é importante vocês estarem observando é um indicador de crescimento deles, que é o CAGR. Ele tem de receita e tem de lucros dos últimos 5 anos. Só que eu também trouxe o histórico dele e estáticos para que nós possamos ver, porque seria fácil olhar agora, e na média ele está crescendo os lucros deles por esse indicador de 15,5% nos últimos 5 anos e a receita dele em 12,35%. Mas eu quero ver, se eu tivesse lá em 2019, como foi os últimos 5 anos? Olha só como foi. Então ele teve uma melhora só lá em 2015, aonde ele caiu, e agora está apontando um pouquinho agora para 2020 e 2021, está despontando isso. Lembrando que esse indicador ele é a taxa de crescimento anual composta. Isso então acaba auxiliando bastante para você estar analisando em conjunto com alguns outros indicadores a empresa. Lógico que eu preciso ver como está o potencial de geração de caixa dele. Quanto está gerando a operação? E peguei também o histórico. Peguei lá do princípio de 2019 e vim por trimestre vendo. E vocês podem olhar aí que saiu de 448,89 e veio com uma leve queda só no primeiro trimestre de 2020, mas aí ele rampou de novo, chegando a 1,016,85 agora no primeiro trimestre de 2021. Se nós olharmos no último trimestre que foi, teve um aumento aí de 4,06. Então, ele está andando bem, ele está fazendo essa geração de caixa bem também. Só que precisa ver se é o suficiente comparado à negociação. Então, vamos olhar essa evolução então? Como ficou? A evolução da ação, eu peguei do mesmo período do EBITDA que eu acabei de apresentar para vocês, um crescimento do valor da ação que está sendo comercializado em mercado de 292% contra um EBITDA de 127%. Isso quer dizer que ele tem que andar muito mais rápido comparado ao valor que está sendo comercializado na ação. E isso pode ser, sim, está sendo muito valorizado essa ação, então ela pode sofrer algum tipo de queda, sem sombra de dúvida, se ele não gerar as expectativas que eu vou comentar com vocês aqui para frente, porque o EBITDA não está acompanhando toda essa evolução rápida. Está crescendo? Sim. É um senhor? É um senhor. Mas tem um outro lado que está correndo muito mais rápido que ele. Para mim ter um parâmetro geral, nós também temos que olhar a evolução das receitas comparado aos custos. Eu fiz um gráfico um pouco diferente aqui para vocês, desde 2009. Se você olhar aqui, do lado vermelho são os custos e bens e serviços vendidos e do lado azul são as receitas de vendas de bens e serviços. Então ele vem controlando efetivamente bem, eles têm uma boa gestão de custos, isso é inegável, e a receita também vem crescendo um pouco mais. Não na velocidade desejada que o mercado está comercializando as ações, mas ela vem crescendo e aqui fica muito claro para que vocês possam visualizar. Então, decorrente disso, eu tenho que olhar uma outra coisa também. Onde ele ganha mais? O que ele está aplicando mais? Então eu peguei simplesmente lá desde 2019 também, trouxe até agora, mas eu fiz a separação da receita agora pelo mercado interno e externo. O mercado externo, ele representa 53,7% da receita dele, contra 46,3% do mercado interno. E aqui tem alguns pontos, inclusive, que nós vamos começar a agregar. A receita externa dele teve nesse último trimestre agora uma aceleração da Ásia e da América Latina. Estados Unidos e Europa cresceram, mas ficaram um pouco para trás. O que deixou muito claro é que existe uma sinergia muito grande entre a fábrica dele, a operação dele que ele tem no México e a dos Estados Unidos. E isso vai dar, sim, talvez um impulso
maior para os Estados Unidos, que está próximo. Esse é um grande destaque deles. E ambos os mercados, eles já estão assim quase que na plena capacidade. Isso é, dos Estados Unidos e do México ali. Isso quer dizer que mais investimento efetivamente alocar aqui para que eles possam ganhar mais mercado. Isso é de extrema importância nós acompanharmos para ver se efetivamente tiver um direcionamento de CAPEX para Estados Unidos ou México, eles vão estar correndo atrás de mercado sem sombra de dúvida. Teve uma melhora de entrada de pedidos que sinaliza a recuperação do mercado externo. Mas, olhando um pouquinho do resultado agora do primeiro trimestre comparado ao TRI de 20, eles melhoraram do retorno sobre o capital de investido 7,5 pontos percentuais. O lucro operacional após os impostos foi de 56,7 versus o primeiro TRI de 20. E o capital investido dele foi de 14,9 vezes o primeiro trimestre de 20. Então, ele evoluiu bastante. Mas chamo a sua atenção pelo seguinte: o desempenho do primeiro TRI de 21, ele representa 49,7% dos equipamentos eletroeletrônicos industriais. A receita operacional líquida dele é quase 50% nesse tipo de linha que ele tem. Mais 34,1% ele está no GDT, que é a geração, transmissão e distribuição de energia. Então praticamente os dois é que nós temos que ficar de olho. Tudo subiu. Então subiu, mas não subiu o suficiente decorrente se nós olharmos só o preço da ação dela. Mas tem uma boa evolução. Sendo que motores e comerciais andou também um pouco e tintas e vernizes ainda está gatinhando, mas quando qualquer subidinha o percentual é grande. Mas estão andando até mesmo porque está ganhando mercado agora do México, por exemplo. Então é uma opção disso muito boa. Nós temos que visualizar também o CAPEX, quanto tem de investimento. Se nós olharmos no primeiro TRI quanto foi de 132,7 milhões. Sendo que 57% refere-se ao Brasil e 43% é de China, México e Estados Unidos. Aqui nós temos uma outra observação. O CAPEX é todo aquele investimento fabril que você vai colocar como se fosse uma nova fábrica agora. O OPEX deveria ser o quanto custa para a manutenção disso. E isso não ficou claro para mim nos resultados, eu não consegui abrir isso. Por quê? O CAPEX, se for ver, ele tem que estar sempre maior do que ele tem de depreciações dos equipamentos. Porque se é um investimento que ele está colocando para isso, então ele tem que ser maior do que esse cara, que os equipamentos estão sendo depreciados, e mais uma gordura que é de montagem de algo desse gênero. Então, se esse número for sempre maior que 1, é maravilha. Então eu peguei simplesmente aqui a conta inteira dele de depreciação e amortização, foi de 123,67 contra um CAPEX de 132,70. Ele está investindo mais, mas eles não descartaram que, você pega nos últimos 2 anos, ele investiu em torno de 530, 540 milhões. Este ano, eles estão falando que ele vai chegar a 1 bilhão. Então você vê que o mercado lá fora deve estar bom. É uma empresa boa, está com uma dívida líquida negativa, isto é, tem mais caixa do que dívida, tem um free float ainda, que são as ações que estão no mercado de 35,38, e se você está atrás de dividendo yield, não é a empresa para ir, sim uma empresa de valorização. Se nós olharmos o mercado agora do Brasil para ver o que espera da empresa, o que nós esperamos, o que pode ser feito, tanto no mercado interno como externo, no Brasil é o seguinte, nós já observamos que os preços de prateleiras que está sendo vendido, ele está subindo, a inflação está batendo aí. Se o Congresso ele já está discutindo aí as reformas, que isso é um bom sinal, pelo menos eles estão discutindo aí. E um real forte também vai beneficiar, pelo menos a parte interna desses setores que ele tem. Está subindo uma expectativa de melhora aí. Então, tem sim uma possível evolução interna decorrente desse parâmetro que eu coloquei. Mas o bacana de nós olharmos é o externo, porque muita coisa está acontecendo, lá vai se recuperar mais rápido do que aqui no Brasil. Se nós olharmos
O setor da área de equipamentos eletroeletrônicos da WEG industriais, ele depende exclusivamente, sem sombra de dúvida, da retomada da atividade econômica das principais economias do mundo, porque eles estão em algumas partes do mundo. Então depende deles efetivamente disso. Existe um aumento de volume de cotações que eles já estão recebendo já este ano. Isso é um cheiro que pode sim estar melhorando essas entradas de pedido que vão sinalizar uma recuperação muito próxima aí no segundo semestre. E outro segmento que eles têm, que é de óleo, gás, água, saneamento e papel celulose, já começaram a demonstrar alguns sinais de recuperação também. Não como desejado, mas os sinais já estão aparecendo. E a área de GTD vem trazendo bons resultados, especialmente na área de transmissão e distribuição na América do Norte. Então, lá ele vai precisar de investimento para isso. Como eu comentei com você, tintas e verdizes registraram sim um bom avanço na venda para países da América Latina, em especial para o México. Então o México talvez é a bola da vez que eles estão andando. Então as notícias nós temos que ficar de olho no México, onde eles iniciaram inclusive uma operação de fábrica em 2020 há pouco. Então, de tudo isso que eu falei para vocês, lógico, isso não é uma recomendação, mas é um raio-x extremamente sucinto e rápido, com vários pontos para que vocês possam efetivamente visualizar que eles estão sim, talvez trabalhando, progredindo, estão crescendo, mas as ações aqui do lado, elas estão crescendo muito. O mercado secundário está rodando muito rápido isso, então talvez pode sofrer algum tipo de realização disso. Tem que ficar esperto aí. É isso aí. Mas você quer investimento? Forte abraço. Tchau!